Te louvamos por quem o Senhor é, por seu caráter maravilhoso. Te louvamos, Deus, pelas maravilhas, pelos seus feitos. E te adoramos também por tudo aquilo que o Senhor diz, está na Bíblia. Muito obrigado, Deus, é nosso motivo de nos prostrarmos e ficamos sempre perplexos diante da Tua majestade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos o Salmo 95, de 1 a 7. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes, o mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Vamos louvar o grande Deus, o trino Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. notícias da irmã Soucleia. Amanhã ela vai passar por um cateterismo, que possamos estar orando por eles, orando também pelo Yuri, né, Josué Trial também, estamos orando pelo Fábio, Cristiano Basílio, Miguel Ângelo, uma turma querida nossa, o Jorge Andrade, nosso vice-presidente. Estamos colocando a vida de todos diante de Deus, nos alegrando com aqueles que celebram, também chorando, pedindo e intercedendo juntamente com nossos irmãos. Nosso pastor vai nos conduzir nessa oração. Pai bendito, te damos muitas graças. Pai bendito, nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua majestade,
reconhecendo que Tu és o Senhor de todos nós. As nossas vidas estão nas Tuas mãos e o Senhor pode fazer delas o que quiser. Nós somos frágeis, pequeninos, dependentes do Senhor. Se algum dia, ó Deus, o nosso orgulho, as vitórias que o Senhor nos concede, as bênçãos que o Senhor agrega às nossas vidas, à nossa família, a pessoas queridas, fizer com que fiquemos orgulhosos, Senhor, tira de nós qualquer espírito de orgulho, tira de nós qualquer situação que a gente venha pensar que a gente é alguma coisa. Nós somos pecadores e pela infinita graça de Deus alcançados pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. A maior dádiva do Senhor é a dádiva da salvação. Não merecemos, Senhor, mas recebemos com muita gratidão e louvor. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos, se o Senhor foi capaz de fazer a coisa maior, dando o seu Filho por nós, como não fará outras coisas menores em nosso favor? É essa confiança, Senhor, que nos faz chegarmos diante do Teu trono da graça, para buscarmos graças, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então pedimos a Deus que receba inicialmente a nossa profunda gratidão. Oramos pela situação do nosso querido irmão Paulo Pinto. Ficamos, a Deus, clamando por ele nessas 2 últimas semanas. E te damos muitas graças porque o Senhor ouviu o clamor do Teu povo. E ele recebeu alta, e ele está sendo cuidado em casa. Nós te damos graças, ó Deus, Tu operaste o Cristiano, ele teve uma recaída, mas nós cremos que o Senhor pode cuidar dele e dar a vitória que ele necessita. Pai bendito, são tantos outros, irmãs Ucléia, Deus, lá naquele CTI, que ela seja guardada por Ti. Que ela, Deus, veja a Tua mão bendita agindo em seu favor, Deus. Abençoa seus familiares também. Cuida, Deus, desses queridos. Alguns outros que estão internados, outros que estão apresentando diante do Senhor as suas causas. Nós, ó Deus, nos lembramos do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós queremos, ó Deus, estar juntinho a Ti e recebermos, ó Deus, esse descanso, porque estamos diante de um Senhor que tudo pode, um Deus santo, um Deus que nos ama profundamente. Nós queremos entregar esses pedidos nas Tuas mãos e descansar à sombra do Senhor Onipotente, Senhor. Senhor, muito obrigado também por esses irmãos aqui agradecidos que comparecem à minha esquerda. Eles estão louvando o Teu nome, eles estão testemunhando da Tua bondade. Eles clamaram, o Senhor os ouviu e agora eles voltaram para Te agradecer. Muito obrigado. Alguns estão celebrando aniversários, outros estão, ó Deus, alegres por vitórias alcançadas. Muito obrigado porque Tu és um Deus dadivoso, generoso. E muito obrigado porque nós podemos clamar, podemos abrir nossos corações e podemos, ó Deus, esperar com confiança no Senhor. É assim que nós oramos, pedimos bênçãos, unindo-nos a esses irmãos que estão à minha direita nos seus pedidos, clamando, Senhor, pela Tua graça e a pedindo em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Santo, Santo, Pai bondoso,
que a gente está cantando, né? A gente está desde o início do culto falando sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele está aqui, meus irmãos, essa noite. Amém, glória a E Deus. esse é um hino, é um convite à adoração, e é um coro que canta isso. Então, desculpa, Weber, a gente vai fazer agora sem marcação, tá bom? E você vai dar o seu melhor. Você pode se colocar em pé? Nós somos privilegiados, meus irmãos. Nós temos um órgão maravilhoso da nossa igreja. São poucas igrejas que ainda têm esse privilégio de ter. Então, Douglas, é com você. Solte sua voz e declare o seu amor ao Senhor. O profeta Isaías, quando entrou no templo, Isaías capítulo 6, cadê o Márcio? Está ali. E Isaías, quando entra no templo, meus irmãos, o que sobrou de Isaías quando ele viu a santidade? Ele não ficou tímido, ele não ficou assustado com aquele templo suntuoso que ele viu. Ele disse assim: eu me consumi quando eu olhei lá para frente e vi a glória do Todo-Poderoso. Você já jogou sal numa lesma? Minha mãe pedia para eu fazer isso. Joga sal. O que acontece com a lesma? Ela se contorce. É verdade. Até sumir. A experiência do profeta Isaías foi essa. Ele diz assim: eu estou sendo consumido pela glória do Senhor aqui neste tempo. E nós vamos declarar então que o Filho é santo, que o nosso Deus é santo, que o Espírito Santo é santo. Vamos cantar isso então? Participarmos da sua obra, é um privilégio, uma graça para nós participarmos com os nossos recursos do avanço do teu reino neste lugar. Continue usando as nossas vidas, receba, ó Deus, essas ofertas como um aroma suave em tua santa presença e dê-nos sabedoria para administrarmos com zelo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito com que nós tragamos aqui a esse lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queriam se assentar? Eu não sei se os irmãos viram por aí, as criancinhas simpáticas, elas costumam estar aí dos adultos, né? Nós vamos orar por elas agora. Queremos convidar as crianças e elas vão subir para o nosso departamento infantil, departamento com crianças, para que possam ali, né, junto com nossos irmãos e irmãs, sob a direção da nossa Jânio, esposa do nosso pastor, que é líder do nosso departamento infantil. Eles vão estar ali ouvindo a palavra, orando, adorando a Deus da mesma forma, né? Então nós queremos orar nessa hora, né? Já todos aqui reunidos, nós vamos orar. Miguelzinho vai fazer essa oração.
Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado que nós estamos aqui, Senhor, por esse dia tão lindo. E também pela nossa família, pela família das pessoas e também pelas crianças que vão lá em cima e os adultos que vão ficar aqui embaixo. E eu quero que os adultos aprendam muito sobre você, Senhor. E também eu quero que as crianças também saibam muito sobre você. E também pelos meus pedidos de oração, pelos pedidos das outras pessoas. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui. Em nome santo de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. As criancinhas possam ir lá com o nosso departamento. Agora nós vamos passar a nossa celebração. Noite, nos reunimos para celebrar a fidelidade de Deus através da música e através da história. Celebramos os 22 anos do Madrigal da Primeira Igreja Batista em Teresópolis, um coro que ao longo dessas décadas tem procurado proclamar o Evangelho por meio da beleza da arte cristã. Mas, acima de tudo, celebramos o Senhor da música. Celebramos aquele que criou a voz humana, que inspira a adoração e que continua atraindo seu povo para a sua presença. A obra que ouviremos nesta noite, Celebração Gospel, do compositor Robert Gray, nos conduz por uma jornada espiritual. Ela começa com o clamor de um coração necessitado da graça de Deus e termina diante do Cordeiro que reina eternamente. Mais do que ouvir, somos convidados a adorar, como declara o salmista: atribuí ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, 2. Que nossos corações estejam abertos à voz de Deus nesta noite.
Kyrie nos leva ao lugar onde toda verdadeira experiência com Deus começa. O reconhecimento de nossa necessidade. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência, mas diante do Senhor descobrimos que somos dependentes da sua graça. Senhor, tem misericórdia de nós. E a beleza do Evangelho está no fato de que Deus responde a esse clamor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações de Jeremias 3, 22, 23. Quando a misericórdia é recebida, o coração explode em louvor, e é exatamente para esse lugar que agora somos conduzidos. Louvamos-te,
passou perseguições, crises e desafios. Muitas coisas mudaram, mas algumas verdades permaneceram inabaláveis. O credo representa justamente isso, a confissão daqueles que afirmam: eu creio, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. A nossa fé repousa sobre esse fundamento eterno. Senhor.
inevitavelmente se transforma em celebração. Quem conhece a graça de Deus encontra razões para louvar. Quem contempla a sua fidelidade encontra razões para exultar. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Salmos 100, 1 e 2. Nossa aclamação é a resposta de um povo redimido. verdadeiramente a Deus, uma palavra se repete: Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3. Quando contemplamos sua santidade, somos lembrados de que Deus é infinitamente maior do que nossos medos, desafios e limitações. E ainda assim, Ele nos ama e nos recebe.
Como pecadores podem aproximar-se de um Deus tão santo? O Evangelho responde apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Toda nossa esperança repousa sobre sua obra. Toda nossa paz encontra-se na cruz. Oh
Nesta noite, percorremos uma jornada de adoração, da misericórdia ao louvor, da fé à celebração, da santidade ao Cordeiro. Celebramos os 22 anos do Madrigal. Neste ano, celebramos os 90 anos da primeira Igreja Batista em Teresópolis. Celebramos as gerações que serviram antes de nós, mas acima de tudo, celebramos o Deus que permaneceu fiel em cada geração. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Amém. Você vai abrir agora comigo sua Bíblia em Isaías 6, por favor. Você vai ficar de pé. Diz assim, leio na Nova Almeida atualizada, acompanhe na sua Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Isaías começa contando a sua experiência, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos grandes reis de Judá. Pegou o povo e o reino totalmente quebrado. E ele providenciou reformas administrativas extraordinárias. Ele se tornou, a Bíblia diz que ele se tornou amigo da agricultura. Ele lançou um programa chamado Plante que o Reino Garante. E deu um maior sucesso. Ele era amigo da pecuária. Ele fez reformas administrativas, reforçou o seu exército. A Bíblia diz que ele tinha quase 300.000 homens que o obedeciam cegamente. Amavam o rei, queriam servir o rei. Estavam dispostos a qualquer coisa para honrar o rei e para as conquistas do rei. Ele tinha uma classe especial de soldados muito bem equipados. E esses soldados de elite eram terror para os reinos vizinhos. A fama de Uzias começou de repente a crescer. Ele se tornou muito conhecido no mundo todo. As nações começaram a temer o reino de Judá, e ele começou a ser a pessoa mais apreciada naquele reino. Um dia, ele se achando tal, ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no templo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vou lá e vou oferecer eu mesmo sacrifício a Deus. E aí, quando ele chega no templo, os sacerdotes dizem: o que você vem fazer aqui? Eu vim oferecer sacrifício. Você não pode. Isso não está prescrito pelo livro da lei de Deus. Mas eu mando, eu posso. Não pode. Ele peitou mais de 40 sacerdotes.
Mesmo assim, sendo proibido, ele entrou e começou a querer prestar um sacrifício, um culto de louvor a Deus. Mas como ele estava desobedecendo a Deus, de repente veio algo na sua testa e ele viu que não havia coisa muito boa. Ele ficou leproso. E quando ele percebeu o que havia na sua testa, ele saiu. E ele ficou entre 2 a 3 anos recluso dentro da sua casa. Por isso os historiadores, eles se dividem dizendo o seguinte: Uzias reinou 52 anos. Outros dizem, Uzias reinou 55 anos. 3 últimos anos do reinado dele, ele estava tratando da sua doença em casa. E aí, imaginem aquele homem amado pela sua população, amado pelo seu exército, querido pela tropa de elite. Imagine o Jornal Nacional daquele dia. O Bonner chega lá, daquela época, e diz: morreu o nosso querido rei Uzias. Irmãos, uma notícia bomba. Isaías tinha sangue azul, era parente de Uzias. E quando Isaías, profeta de Deus, ouve que morreu o rei Uzias, ele disse: o que será do nosso povo? Finalmente Deus levantou no nosso povo um rei que tem visão, que pensa no povo. O que será de nós? O que há de ser de nós? E quando ele ouve que morreu o rei amado, ele vai ao templo, ele está confuso, ele está com medo, está perplexo diante do futuro. E aí a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Quando eu ficava pensando, quem é que vai substituí-lo? Quem é que vai estar à altura agora de um rei tão próspero, com uma visão tão maravilhosa? No dia em que morreu o rei Uzias, eu achei que não havia ninguém, mas eu vi o Senhor assentado no seu santo templo. No dia em que morreu o rei Uzias, eu estava abatido, eu estava triste, decepcionado, desiludido, achando que não havia futuro, não havia nada. Eu vi o Rei dos Reis. Eu vi um rei que nunca morre. Eu vi um rei que nunca fica doente. Eu vi um rei que tem um reino eterno. No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto trono, sublime trono. E ele tem uma visão de um Deus extraordinário. Ele descreve, ele diz: olha, ele estava sentado no seu sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo onde eu me encontrava. As abas rodeavam todo o templo, e ele vai, os serafins estavam por cima dele, e ele viu uns anjos esquisitos, talvez sejam os mais belos da Bíblia. A gente sempre pensa que anjo na Bíblia tem asa, e são poucos os anjos alados na Bíblia. Serafins eram anjos com 6 asas, com 2 eles cobriam os rostos. E a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Com 2 eles cobriam os seus pés. Com 2 eles cobriam seus rostos. Eles se achavam indignos de olharem para o Deus Santo. E com 2 eles estavam de prontidão para voar a qualquer ordem que recebesse desse Deus. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. No hebraico não existe superlativo, não existe santíssimo. Quando eles dizem Santo, 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 eles estão dizendo o nível máximo de santidade que pode haver num ser é o que há em Deus. Ele é separado de tudo. Ele é santo, santo, santo. Não há ninguém mais santo. Ele não pode ser menos santo.
E eles começam a cantar, e a ideia do texto bíblico é que um deles cantava santo, e o outro do outro lado respondia santo, e o outro respondia santo, cantando. Nós não sabemos a melodia, mas eu não sei se era aquela melodia agitada que todos vocês gostaram pra caramba e bateram palma aqui, eu não sei. Eu acho até que nem era. Né? Lembra quando eles cantaram santo aqui, vocês se assanharam aqui. Voltemos para cá, vamos voltar para cá. E aí eu não sei a melodia, mas sei a letra. E a letra, às vezes e sempre, é muito tão importante quanto a melodia. Santo, santo, um dizia santo, o outro respondia santo, santo, e todos eles cantavam em uníssono: santo é o Senhor, Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías viu a santidade de Deus, quando Isaías percebeu que viu a santidade de Deus, eu sempre acho que Isaías entrou naquele templo preocupadíssimo com o futuro, mas pensando nele, falando: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, sou muito bom, sou um cara sangue azul, sabe como é? Gente fina é outra coisa. E ele pensando nisso, até que ele tem uma visão do Rei dos Reis. E ele vê Deus, ouve aquela melodia dos anjos, serafins. E quando ele ouve tudo aquilo, a reação de Isaías é diferente de todas. Talvez ele tenha entrado ali: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Mas quando ele está diante daquele Deus Santo, ele diz assim: ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu tenho um lado sujo. E como é que eu posso ficar na frente, diante desse Deus, com esse lado tão sujo? Eu não sei se Isaías era despocado, daquele que cada 5 palavras, 7 palavras, não sei. Eu conheço muita gente, eu convivo com gente assim. Eu não sei se ele era mentiroso, sabe aquele cara que sempre conta uma vantagem a mais? Eu não sei. Eu não sei se Isaías era aquele sujeito fofoqueiro. Sabe, vou contar para você, eu não contar para ninguém. Mas olha, fulana e aí, eu não sei. Mas quando Isaías tem uma visão do rei que nunca morre, que não é mais o rei Uzias, o rei Uzias não era nada diante do rei que ele veio. Ele disse: eu não posso ficar vivo diante desse Deus Santo. Ai de mim. E ele confessa especificamente o seu pecado. O problema dele era a boca suja. Ele não fez uma confissão genérica, não. Ai de mim com essa boca. Os meus olhos viram o rei. E aí, quando ele está clamando para Deus, e está dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Eu gosto muito do que Isaías diz, irmão. Já disse para os irmãos sabem, eu tenho um irmão gêmeo, univitelino, sempre foi muito parecido comigo. Ultimamente eu estou menos, ele é menos feio do que eu, né? Mas sempre fomos juntos, estudamos juntos, e sempre quando nós tirávamos nota baixa na escola, nós arrumávamos. Então nós íamos chegar em casa com uma nota ruim, o pai tinha que assinar a prova, uma nota vermelha, naqueles dias nota abaixo de 5 era vermelho, acima de 5 era azul, e às vezes vinha notas fracas. E aí eu combinava com o Ricardo: olha só, vamos fazer o seguinte, a gente diz que todo mundo se afunda, o professor acabou com a gente. E as nossas notas são as melhores até da turma, das piores somos as melhores. E combinávamos isso. Só não dava para combinar isso quando um tirava a nota azul e outra nota vermelha.
Agora você se vira. Mas quantas vezes chegamos com esse papo lá para meu pai e para minha mãe? Vocês acham que eles acreditavam? Eles conheciam os filhos que tinham. Queridos irmãos, eu acho tranquilo isso. Olha como Isaías é. Ele diz assim: olha só, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei. Primeiro ele confessou os lábios dele. Se sou eu, faço totalmente diferente. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros e o meu também é. Não ia ficar muito melhor para quem quer se desculpar? Não era isso, mas ele diz assim: eu tenho lábios impuros. Sabe por quê? Se Deus é santo, você não pode enganá-lo. Se Deus é santo, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Mas Ele sabe profundamente o seu ser, o seu coração, os seus pecados. Ai de mim! E Ele clama, e diz o texto da palavra de Deus, que Deus dá uma ordem a um daqueles anjos esquisitos chamados serafins. Lembra que eu falei que são 6 asas? Cobriam o rosto, cobriam os pés e estavam disponíveis para a ordem de Deus. E aí eles vão, recebem uma ordem. Ele confessou o seu pecado. Tem lábios impuros. Como é que eu vou ficar vivo diante de Deus? E a Bíblia diz, olha para a sua Bíblia, que Deus ordenou que um daqueles anjos fosse até o lugar onde havia uma brasa viva. E quando ele confessa o seu pecado, que tinha uma boca suja, um daqueles anjos vai até o templo e com uma tenaz ele pega uma brasa viva. Pensem no churrasco de hoje. Pega aquela brasa bem viva, que aquele que estava fazendo o churrasco estava lá. E ele pega aquela brasa e toca nos seus lábios. Às vezes a gente lê a Bíblia e não pensa no que está lendo. Irmãos, uma brasa viva nos seus lábios, qual seria a sua reação? Eu acho que eu ia gritar: ai, se sorriso! O que Deus está querendo dizer com a brasa viva? Você confessa os seus pecados. Deus perdoa os pecados. Mas para que os nossos pecados sejam perdoados, é preciso muita dor. É preciso muito sofrimento. Você entende agora por que Jesus foi à cruz? Morrer pelos seus pecados. Você entende todo o processo de sofrimento que Jesus passou? Toda aquela história do Calvário, naquela Páscoa. Ele foi xingado, ele foi horrorizado, ele foi feito as piores das pessoas, falavam as coisas piores sobre Jesus, mas ele tomou a cruz, sofreu a morte cruenta para tomar os nossos pecados. Ai de mim, estou perdido. E aí vem a graça de Deus. E quando vem a graça de Deus, ela vem com perdão. É problema dos lábios? Vou purificar esses lábios. Deus perdoa Isaías, purificando os seus lábios. E aí ele ouve, ele começa a ouvir algo que ele não conseguia ouvir. E ele ouve assim: quem há de ir por mim? Quem é que vai? E o anjo diz: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envie-me a mim. É como se ele dissesse assim: olha, você tem boca suja, você tem problemas
de mentira, você tem problemas de palavrão, você tem problemas de verdade, você tem problemas de caráter. Assim como, pela graça, Deus perdoou os seus pecados, tantas pessoas que precisam também conhecer a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Quantas pessoas precisam gritar: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas todas as vezes que nós clamamos: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, isso move o coração de Deus. Foi por isso que Ele mandou Jesus ao Calvário. Porque a Bíblia diz que nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Nosso Deus é um Deus cuja misericórdia se renova a cada manhã. Que coisa linda a Bíblia diz sobre a misericórdia de Deus. Teve misericórdia de Isaías. Isaías então ouve a voz. Olha, tantas pessoas precisam também conhecer e ter essa experiência. Quem é que vai relatar para elas? Nada melhor do que uma pessoa que passou por uma experiência para passar a outra pessoa como resolveu e como foi resolvido aquele problema. Eis-me aqui, envie-me a mim, porque eu sei o que é experimentar a graça de Deus. Sabe, queridos irmãos, eu quando estou na minha classe com as pessoas que estão comigo, fazendo classe de preparação para o batismo, eu falo para elas o seguinte: o cristianismo tem as mesmas fragilidades e fraquezas das outras religiões. Falo isso. Em nome do cristianismo já houve muitas guerras, muitas torturas, muitas mentiras, ganância. O cristianismo não é melhor do que outras crenças. Os cristãos são tão falíveis como quaisquer outros grupos religiosos. Mas Jesus é diferente. Quando eu falo de Jesus, a coisa muda, o nível muda. Sabe por quê? Embora existam outros líderes religiosos, Jesus é alguém diferente e especial. Não é à toa que 1/3 da população mundial confessa segui-lo. E me faz lembrar de Napoleão, que teve muito tempo para refletir sobre a pessoa de Jesus. Napoleão era aquele sujeito fantástico. Dizem que uma vez colocaram Napoleão, estava num salão com uma mesa extraordinária de uma ponta a outra, e em vez de sentar-se na cabeceira, sentou no meio da mesa. Então, os seus assessores chamaram e disseram assim: Majestade, o senhor está no meio da mesa, mas o seu lugar é na cabeceira. E na humildade de Napoleão, ele respondeu: onde Napoleão está, aí é a cabeceira. Eu não sei se você teve a oportunidade de, quando você vai a Paris, você pode visitar o túmulo de Napoleão. E é interessante. Dizem que ele mandou que o túmulo dele fosse feito daquela maneira. Para você ver o túmulo de Napoleão, você tem que fazer assim. Você tem que se abaixar. Até morto, você tinha que se reverenciar a ele. Na humildade de Napoleão. Mas ele ficou muito tempo preso. E ele, na sua prisão em Santa Helena, e ele escreveu uma coisa extraordinária. Ele disse assim: Alexandre, César, Carlos Magno e eu próprio fundamos grandes impérios, mas em que baseamos essas criações do nosso gênio? Na força. Mas Jesus fundou o seu no amor. Neste mesmo dia, milhões morreriam por ele. Eu inspirei multidões com uma devoção entusiasta. Eles morreriam por mim. Mas, para o fazer,
tiveram de estar presente com a influência elétrica do meu olhar, das minhas palavras e da minha voz. Quando eu via os homens e lhes falava, acendia-lhes no coração a chama da devoção. Mas Jesus Cristo, por alguma influência misteriosa, diz Napoleão, apesar de já decorridos 18 séculos, ainda atrai a si o coração dos homens a ponto de milhares, a uma só palavra, correrem pelo fogo, pelas águas em seu favor, disposto a sacrificar-lhe a própria vida. E, irmãos queridos, quando a gente fala de Jesus, há tantas coisas especiais. Jesus pegou Moisés e disse assim: vocês ouviram que Moisés disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, e nos deu um ensino superior. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém pedir a sua capa, dê a túnica também. Se alguém bater no seu lado do rosto, ofereça um. Passaram-se 21 séculos, não surgiu mais ninguém para dizer: eu tenho um ensino ético melhor do que o de Jesus. Mas mais do que isso, queridos, Jesus tem um ensino extraordinário. Ele disse assim: olha, a lei diz, Moisés diz, se você não pode adulterar, é pecado adulterar. E Jesus vai e fala assim: se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já adulterou. A lei dizia, não matarás, e Jesus falou assim: se você com ódio disser para o seu irmão, raca, morre, você já o matou. Queridos irmãos, Jesus é extraordinário. E a obra de Jesus é extraordinária. Jesus é perfeito. Jesus é Deus, Deus que fez homem. Mas a coisa mais maravilhosa de Jesus é a capacidade dele olhar para o nosso coração, ver a nossa dor, ver as nossas fraquezas, ver as nossas necessidades e se compadecer de nós, nas nossas falhas, naquilo de ruim que nós fazemos, mesmo quando não queremos fazer. Essa natureza pecaminosa que nós temos. E quando uma pessoa chega diante de Jesus incomparável e se quebra diante de Jesus, diante da sua grandeza, e diante da sua grandeza diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele olha para nós, ele se compadece da nossa situação. E a Bíblia diz que ele nos perdoa. A Bíblia diz uma coisa, uma das frases mais bonitas da Bíblia: há um coração contrito, Deus não desprezará. Um coração contrito diante de Deus quebra o coração de Deus, porque Deus não despreza diante da sua pecaminosidade, diante da sua falência. Como Isaías: ai de mim. E eu quero dizer para vocês que Deus continua fazendo isso no coração de muita gente. Eu estava olhando o que eu ia falar hoje à noite e li um testemunho muito bonito de um roqueiro que se envolveu no corne. Nos anos 80 a sua banda era maravilhosa, ele era considerado um grande guitarrista, começou a se envolver com metanfetamina.
e começou a se tornar viciado. A esposa se separou dele por causa do vício. Ele tinha uma filha pequena e por causa da filha pequena, ele ao mesmo tempo queria morrer, mas queria cuidar da filha. E ele, nas viagens ao exterior, ele colocava o seu vício nos brinquedos da filha e passava nas alfândegas. E foi cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, viciado, muito rico, poder a dar e vender, admirado pelo mundo todo, deprimido, viciado. E aí um dia, um amigo dele o convidou para ir a uma igreja. Ele foi à igreja, mas já estava doidão quando foi à igreja. E no dia que ele foi àquela igreja, ele foi por causa do amigo. E quando ele chega lá na igreja, doidão, o pastor não pregou sobre o inferno. O pastor não pregou sobre Deus condena o pecador e ele condena o pecador. Mas o pastor falou da graça de Deus, que quer pegar a vida mais estragada, perdoá-la, ajudá-la e levantá-la. E aquela mensagem entrou no coração dele, e ele doidão falou assim: Jesus, se tu és real, livra-me desse vício maldito. E o testemunho dele é que imediatamente ele ficou sem desejo de consumir aquilo que ele consumia. E ele nunca mais se envolveu com drogas. Ele se separou da banda, ficou 20 anos longe da banda, foi criticado por muita gente, criou a filha do Evangelho, testemunhava do Evangelho e voltou 20 anos depois para a banda para começar a falar de Cristo para deprimidos, viciados, pessoas como ele, que chegaram ao final da linha e não tinham qualquer esperança. Naquele dia de Isaías, era o fim, o reino arruinado, vida sem propósito. Ai de mim, ainda sou desbocado, sou fofoqueiro, sou mentiroso, eu não sei o que Isaías é, mas com esse olhar eu não posso estar diante de Deus. E Deus vem e age com graça e misericórdia. Não sei como é que você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Você pode sair daqui cheio da graça de Deus. Você pode sair daqui perdoado por Jesus. Você pode sair daqui uma nova criatura em Cristo. Você pode sair daqui transformado pelo poder do Evangelho. Você pode sair daqui celebrando a salvação. Você pode sair daqui cantando Santo, Santo, Santo ao Senhor. Eu estou vendo a sua glória. Eu não sei como você entrou. Talvez Deus o tenha traído para cá para você ouvir o que precisava ouvir. Ouvir que há ainda luz no final do túnel. Há esperança para você. Naquele que é o maior de todos, aquele que é especial, está acima de todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que Isaías viu e tremeu. Ele está aqui, ele está contemplando a sua vida, e ele está cheio de misericórdia para ajudar você, para abençoar você, perdoar você, e fazer de você uma nova vida. Baixe sua cabeça, baixe sua cabeça. O tema desse culto é um tema que fala: tem misericórdia de mim. Foi o que o coro cantou. Depois terminou o coro cantando Santo, Santo, Santo. Você precisa conhecer esse Deus Santo que tem misericórdia de pecadores, que pode acabar com pecadores, mas prefere a
amar pecadores e transformá-los em testemunhas da sua graça. Tem misericórdia de mim. Quem sabe aí dentro do seu coração você não diz também: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, pecadora. Tem misericórdia. Vem, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, transforma a minha vida. Ó Senhor, Jesus, Tu és tão especial, Tu és Deus, Tu te importas, riquíssimos em misericórdia. Se o Teu assunto é perdão, então perdoa. Se o Teu assunto é misericórdia, tem misericórdia de mim. Se o Teu assunto é levantar pessoas que precisam de graça, seja gracioso comigo. E se Deus está falando ao seu coração, eu vou pedir que você faça uma coisa. Onde você estiver, você está pedindo a Deus: tem misericórdia de mim. Deus, é a minha vida também que eu quero apresentar ao Senhor, pedindo que Tu me perdoes, pedindo que Tu trabalhes na minha vida, pedindo que Tu transformes o meu coração. Então diga a Deus: eu creio que Tu podes fazer isso, Jesus. Eu quero que Tu faças isso, Jesus. Eu preciso que Tu faças isso, Jesus. Tem misericórdia de mim, pecador. Apieda-te de mim, Senhor. E se você está dizendo isso, nós queríamos orar por você, orar com você, pedir a graça de Deus na sua vida. Faça um gesto para mim onde você estiver. Você vai levantar a sua mão e depois baixá-la, dizendo que eu estou pedindo a misericórdia de Deus na minha vida. Alguém aqui nessa noite que entendeu isso e está dizendo: tem misericórdia de mim, Santo, Santo Deus. Há alguém aqui que entendeu? Faça um gesto para mim. Deus abençoe, pode baixar. Mas alguém nessa noite está dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Mais alguém? Deus abençoe, pode baixar. Mais alguém? Onde você estiver, nós queremos orar por você, orar com você, pedir a graça de Deus na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Você é um pecador carecido da graça de Deus. Há perdão para o comprido. Há salvação para quem está no final da linha. Há esperança quando há Jesus. Há mais alguém? Faça um sinal para mim. Nós vamos terminar orando ao Senhor. Pai, obrigado por essas pessoas tocadas pelo Teu Espírito. Renova o coração delas, ó Deus, dando-lhes uma nova natureza. Perdoa os seus pecados. Deus, traga elas para perto do Senhor, para que elas experimentem o Teu perdão, mas a comunhão contigo. Devolve a elas a paz no coração. Ajuda-as, ó Deus, a caminhar na Tua presença. Ajuda-as a experimentarem Teu amor, Teu cuidado e a vida que há em Jesus. Oramos assim, agradecidos pela obra de Jesus no Calvário. Em nome dele, amém. Vamos nos levantar, nós vamos terminar o nosso culto cantando esse cântico: Deus é santo.